Um cadáver ouve rádio. Marcos Rey. Uma produção podioteca. Deixe um curtir e fomente a literatura. Um relato com muita palidez, gagueira e copos de água. Foi mais ou menos assim que o pequeno Muriçoca, pálido, trêmulo, gaguejando, contou ao delegado distrital, Dr. Arruda, depois de tomar um copo de água numa única e febril virada. Parei na entrada da construção por causa da chuva. Fiquei lá um tempo, então subi as escadas. Por que subiu? À procura de emprego, doutor, estou sempre tentando. Você mora numa casa de cômodos perto da obra? Não sabia que está paralisada há muito tempo? A pergunta agiu como uma prensa. Hesitante, Muriçoca pareceu ainda menor e mais desamparado na delegacia. Olhou para o copo vazio sobre a mesa, suplicando mais água. Aquilo era medo. Sabia ou não sabia? Exigiu Lima, o investigador que acompanhava o depoimento. Sabia, confirmou o rapaz, juntando os punhos culposamente à espera das algemas. Para que então pretendia pedir emprego numa obra abandonada? Perguntou o delegado. Ouvi um rádio lá em cima. Fácil lembrar. A cena ficara impressa na memória de Muriçoca como um tape de televisão que se pode rever muitas vezes, mas não conseguia, com desembaraço, transformar em palavras. Era um frevo saltitante, gostoso, lembrava o Pernambuco, sua terra. Quem sabe um coestaduano, vigia do prédio, desse-lhe uma colher de chá, como dissera o delegado, estava sempre tentando, aspirando forte cheiro de cal, galgou os degraus não revestidos de uma escada. Chegou ao primeiro andar, não viu ninguém, orientado pela música, agora era um chachado, dirigiu-se a um apartamento ainda sem porta, viu-se numa sala onde se acumulavam sacos de cimento e outros materiais de construção, parou e bateu palmas, nenhuma resposta. Quero falar com o vigia, disse em voz alta. Se ele saiu para tomar um café, por que o rádio está ligado? Perguntou-se o rapaz. Atravessou uma sala e penetrou num cômodo escurecido por um cobertor fixado à janela para bloquear a entrada da luz. O rádio de pilha estava sobre alguns tijolos. Na penumbra, viu uma espiriteira, um colchão velho, alguns folhetos coloridos e um homem caído de costas com a camisa toda ensanguentada, e havia também grandes manchas de sangue pelo chão. O delegado observava-o com a experiência profissional de quem não acredita em tudo o que ouve. Muitos criminosos são os primeiros a achar suas vítimas. Quando foi isso? Hoje cedo, às 8 horas, mais ou menos. Por que demorou tanto para vir? Muriçoca contraiu-se todo como se fosse aquela a pergunta mais temida. O investigador olhou maliciosamente para o delegado, prevendo com a pergunta a possibilidade de uma confissão. Às vezes o sentimento de culpa já nasce com o endereço da delegacia. Andei marombando por aí, parando nas esquinas, tomando café nos botecos, me molhando na chuva. Você não respondeu, moço? Disse Dr. Arruda enérgico. Muriçoca baixou a cabeça, o queixo no peito, os punhos de novo prontos para as algemas. Medo de me encalacrar, doutor? O pobre sempre é suspeito de alguma coisa, ainda mais quando tem um cadáver por perto. Léo chega ao local do crime. Léo Fantini, vestindo o uniforme de mensageiro do Imperial Park Hotel, foi um dos primeiros moradores do bairro Bela Vista a comparecer ao local do crime. O pedido por telefone feito pelo próprio delegado surpreendeu-o. Podia deixar o hotel por 1 hora e vir ao Bexiga reconhecer o corpo de um homem assassinado? Conheço essa pessoa, doutor. Informaram que se trata de amigo de sua família. Se tivesse telefone em casa, convocaria seu pai. Anote o endereço. Léo, atendendo ao telefonema do balcão da portaria do parque, ficou tenso. Quem foi assassinado? O Alexandre. Léo aliviado. Não conheço nenhum Alexandre. O vigia de uma obra paralisada. Não conhecemos vigia de obra alguma, doutor. Mesmo assim, venha. Léo pediu licença ao Percival, o gerente do hotel. Saiu e perguntou ao Guima, o porteiro. Conhece do Bexiga um vigia de obra chamado Alexandre? Não, respondeu Guima, antigo morador do bairro e dono de boa memória. Seja quem for, mataram o coitado.
Ao chegar ao endereço ditado pelo Dr. Arruda, Léo viu um edifício de 5 andares em construção. Costumava passar por ele quando ia com sua mãe à igreja da Achiropita. O delegado realmente se enganara, jamais vira algum vigia daquela obra. Havia uma viatura da polícia parada diante do prédio, já observado por alguns curiosos. Léo pegou o táxi e dirigiu-se a um policial. Doutor Arruda, no primeiro andar com o pessoal da técnica, vai entrando. Léo subiu um lance de escadas, ouvindo vozes. Na sala de um apartamento em construção, entre alguns policiais, o delegado conversava com um rapaz baixo e magro, muito pálido e assustado. Um investigador, o Lima, olhava-o atento como se temesse sua fuga. Aproximou-se. Obrigado por ter vindo, Léo, disse o delegado. Conhece este moço? Acho que não, respondeu o mensageiro após breve exame. Chama-se Muriçoca e mora numa casa de cômodos da vizinhança. Foi ele quem descobriu o corpo. Diz que veio procurar emprego. Nunca ouviu mesmo, Léo? Não. Leve de volta à delegacia, ordenou o Dr. Arruda ao Lima. Mande levantar a ficha dele e examine os documentos. Se tudo estiver correto, devo liberá-lo depois? Espere eu voltar. Quero interrogá-lo mais um pouco. Lima desceu as escadas com os 5 dedos apertando o braço trêmulo do Muriçoca. Um repórter fotográfico que subia bateu uma foto dos dois. Alguém comentou que o criminoso já havia sido apanhado. Como disse pelo telefone, não conheço nenhum vigia de obra, declarou Léo ao delegado. O empreiteiro informou que não era propriamente um vigia, não tinha salário. Permitiam que ele dormisse aqui para que barrasse a entrada de marginais. Acompanhe-me. Dr. Arruda levou o rapaz ao quarto vizinho, onde o pessoal da polícia técnica fazia o trabalho de rotina. O cobertor fora retirado da janela. Léo logo viu o corpo, o rosto colado no chão e coberto pelo braço direito estendido. Mas bastava aquela inseparável camisa verde, puída e desbotada, para reconhecê-lo. O delegado estava certo, era de fato um antigo conhecido dos Fantini. Nunca soube que se chamava Alexandre. Alexandre de Souza tinha uma cédula de identidade no bolso. Para nós e para o bairro todo era apenas o Boa Vida. Quando o viu pela última vez? Almoçou ontem em casa, ia lá às vezes aos domingos. Era nordestino, mas gostava muito do macarrão e das bracholas da mamãe. Léo deu alguns passos para o interior do quarto. Lá estava a esperiteira que Dona Yolanda dera ao Boa Vida em troca de uma subida ao telhado para ajustar a antena da televisão. O colchão presente de tia Zula viu 2 xícaras com restos de café, pontas de cigarro espalhadas pelo chão. Aquilo era importante para o Boa Vida, folhetos de roteiros turísticos, sua leitura predileta. Costumava dizer que se um dia fizesse os 13 pontos da loteca, partiria numa viagem ao redor do mundo. Abaixou-se e apanhou um dos folhetos para guardar como lembrança daqueles que tanto divertiram os Fantini com sua música, suas manhas e seu papo engraçado. Mataram para roubar? Perguntou o delegado. Não houve roubo, respondeu o Dr. Arruda. O rádio está ali e encontramos dinheiro em seu bolso. Um ladrão teria levado tudo até a espiriteira. Léo continuava olhando para os míseros pertences de Alexandre. Viu cabides com roupas muito usadas, discos amontoados num canto, uma caneca de ágate, exemplares antigos de revistas, mas faltava alguma coisa, algo muito ligado à vida e personalidade do assassinado, tão importante como sua própria sombra. Lembrou-se, afinal. E a sanfona, doutor? Não havia aqui nenhuma sanfona. Mas Boa Vida tinha uma. Pergunte a todos que o conheciam. Não a levou domingo, mas ainda essa semana passou pela porta de casa com ela. Aqui ninguém buliu em nada, disse o delegado. Tudo está como foi encontrado. Se havia sanfona, desapareceu. Léo começou a interessar-se pelo caso ao tirar a primeira conclusão. O senhor disse que o motivo não foi roubo, mas foi. Procurem quem roubou a sanfona e encontrarão o assassino. Quem odiaria um sanfoneiro? Dr. Arruda aceitou a hipótese de Léo. O rapaz tinha mesmo boa cabeça para detetive, demonstrada outras vezes. Queria, porém, mais informações sobre Alexandre. O mensageiro precisava voltar ao hotel. Prontificou-se a levá-lo num carro policial, os dois no banco traseiro. Vocês papeavam muito? Boa Vida falava demais, até com dor de dente.
o homem mais alegre e falador que já vi, e se trazia sanfona, fazia festa sozinho. Não teria vendido a sanfona? Posso apostar que não, seria como vender a própria alma. Graças a ela, ganhava algum dinheiro nos forrós, restaurantes e festas do bairro. Domingo estava preocupado, diferente dos outros dias, quis saber o delegado. Léo sacudiu a cabeça, impossibilitando qualquer dúvida. Só mostrava preocupação com a loteca. No sábado, acertara 2 zebras e fazia fé nos 13 pontos. Não que fosse um jogador, o que queria era viajar. Sabe-se que um dia fez uma ligação telefônica para Roma, e só pelo prazer de falar com a terra distante, parece até loucura, não? O delegado precisava de informações mais quentes e práticas. Por acaso tinha inimigo? Se tinha, nunca se referiu a ele, respondeu Léo com ar saudoso. Quem odiaria um sanfoneiro? Talvez outro sanfoneiro, respondeu o Dr. Arruda com um sorriso. Boa-vida não fazia muita concorrência aos outros. O delegado fez outra pergunta direta. A que hora saiu ontem de sua casa? Às 4, logo após o almoço, mais cedo que habitualmente, estava com um pouco de pressa. Por quê? Tinha marcado um encontro. Isso interessa? Com quem? Não disse, respondeu Léo em tom lamentoso. Provavelmente com o próprio assassino, arrematou o delegado. Chegamos ao hotel. Dei um abraço no seu primo Gino e obrigado pelas informações. Nós vamos pegar o homem. Léo entrou no hotel, dirigindo-se à portaria, quando foi guardar o folheto turístico de Boa-Vida. Num dos casulos de correspondência, notou pelo tato que havia algo mais rígido e solto entre suas páginas coloridas. O que era aquilo? Lágrimas que decidem. Já na casa do primo Gino, que sentado na cadeira de rodas ouvia tudo atentamente, Léo mostrou o seu achado. Estava dentro do folheto de turismo. Um cartão da loteca. Jogava todas as semanas. Uma vez fez 12 pontos, quase sofreu um colapso. Quantos pontos teria feito dessa vez? Não contei. Tia Zula, mãe de Gino, entrou com o café. Era uma mulher alegre, mas naquele fim de tarde não estava com boa cara, os olhos muito vermelhos. O filho acariciou-lhe o braço. Ela gostava muito de Boa-Vida. Aquele pau de arara sabia agradar as pessoas, embora quase sempre por interesse. Não era interesseiro, retrucou Zula. Lá na cantina, onde trabalho, tocava sanfona e cantava em troca de um simples prato de comida. Uma vez quiseram contratá-lo por 3 meses. Recusou, detestava compromissos. Ia mesmo falar da sanfona, lembrou Léo. Foi o único objeto de propriedade de Boa-Vida que desapareceu. Provavelmente mataram apenas para roubá-la. Era uma concertina caindo aos pedaços, lembrou tia Zula. Ninguém daria nada por ela. O delegado acha que o assassino pode ter sido outro sanfoneiro, disse Léo. Um ladrão qualquer levaria também um rádio e o dinheiro. Gino sorriu desanimado. Quantos sanfoneiros existem em São Paulo? Impossível procurar entre eles o criminoso. Escrevam, a polícia vai arquivar o caso. Afinal, roubaram uma concertina, não um instrumento raro, um violino Stradivarius. A conclusão pessimista do filho fez mal à sentimental tia Zula, cujos olhos ficaram ainda mais vermelhos. Será que a pessoa que matou Boa-Vida vai continuar livre pelas ruas? Às vezes, confortou a Gino, dá uma sorte e a polícia pega o culpado por acaso. Zula continuava sofrendo. Quando a vítima é importante, todos se mexem. Qualquer pista ajuda. Os jornais falam, a televisão mostra, mas quando o coitado não tem onde cair morto, só o acaso pode fazer justiça. Gino e Léo olharam Zula e depois entreolharam-se. Ela estava revoltada e triste, e fazia enorme esforço para reter uma lágrima que teimava em rolar-lhe pelo rosto. Como não tivesse um lenço à mão, saiu às pressas da sala. Não sabia que tia Zula gostava tanto de Boa-Vida, disse Léo. Eu também não, declarou Gino. Fez-se um silêncio comprido e então Léo tornou a falar. E ela tem razão. Quem vai se preocupar com o assassinato de um homem que morava numa obra em construção abandonada? E parece que nem nós, que o conhecíamos, não estávamos muito preocupados. Zula voltou à sala. Seus olhos evidenciavam que havia chorado, mas estava mais calma. O melhor que temos a fazer é esquecer, disse. Gino mexeu-se na cadeira. Quem sabe a gente possa estudar esse caso, declarou. Embora nos falte um ponto de partida. O que acha, primo?
Léo sorriu, era justamente o que desejava ouvir, e Zula sorriu para os dois, acrescentando para ser agradável ao sobrinho: E chamem também aquela mocinha bonita, a Ângela. Ela é esperta e tem boas ideias. Por onde devemos começar, primo? Gino, ainda frio, mas para não decepcionar Zula e Léo, pensou, fez a cadeira de rodas rodar em torno da mesa, criou certa expectativa e depois puxou o que poderia ser o fio da meada. Como era sanfona de boa vida? Alguma particularidade? Não lembro, disse Léo. Tia Zula queria mesmo ver o criminoso atrás das grades. Lá na cantina temos uma parede com fotografia dos artistas. Boa vida também está lá com a concertina. Gostaria de vê-la, mãe? Vou buscá-la loguinho. Era tão velha que não se parece tanto assim com as demais. Tomada essa providência, Gino lembrou-se de fazer uma pergunta que desde o início trazia na garganta. Que arma foi usada? Léo ergueu e abandonou os braços. Que cabeça a minha! Estive lá, vi o sangue, falei um tempão com o Dr. Arruda e me esqueci disso. Não encuque, primo, deve ter sido uma vulgar peixeira. E como a velha Zula ordenou, convoque a gatíssima Ângela. Enfim, a arma do crime. Rafael e Yolanda, pais de Léo, não se conformaram depressa com a morte de Boa Vida. Sentiram muita falta de seus baiões, de suas anedotas e do seu acentuado sotaque nordestino. Diogo caçula perdeu até a vontade de brincar e vovô Pascoal, com seus 80 anos e que de música apenas aceitava cançonetas italianas, derramou uma lágrima pelo sanfoneiro. Dona Yolanda só fazia uma restrição ao Alexandre. Seu defeito era ser um tanto egoísta. Egoísta? O Boa Vida? Discordou Rafael, um homem que apenas amava sua liberdade. Não lembra o que disse no domingo? Se ganhasse na loteria esportiva, não daria um centavo para ninguém. Gastaria tudo em viagens. Mas dar para quem? Era sozinho no mundo, infeliz. Viajou para o desconhecido. Amanhã vamos ao enterro dele em Vila Formosa, disse Dona Yolanda. O corpo já foi liberado pelo Instituto Médico Legal. Vai ser uma tristeza. Duvido que alguém apareça além de nós. Léo murmurou um tchau e seguiu para o Morro dos Ingleses, onde Ângela, sua quase namorada, morava. Felizmente, desta vez tinha um bom pretexto para procurá-la. Parou no orelhão da esquina e fez a ligação. Ângela, é o Leonardo. Pode descer um pouquinho? Hoje não, estou lendo um livro muito bacana. Pena, houve um crime aqui no bairro e eu e o Gino vamos nos mexer. Crime? Não estou sabendo de nada. Quem matou quem? O primeiro quem não sabemos. O segundo foi um tal de Alexandre Souza, mais conhecido como Boa Vida. Houve uma pausa e depois a voz de Ângela voltou alta e estridente. Mataram o Boa Vida? Você conhecia? Já estou descendo. 1 minuto depois, lá estava à porta do edifício uma linda garota de 15 anos com suas botas de cano longo. Correu na direção de Léo como se tivesse acabado de ouvir a pior das notícias. Então mataram mesmo o Boa Vida? Não imaginava que o conhecesse. Ele também circulava pelo morro. Sempre aparecia em casa quando precisávamos de alguém. Era quem lavava o carro de papai, sabia? Mamãe no início não lhe dava prosa. Mas o Boa fez tantos serviços, consertou tanta coisa quebrada, que a coroa acabou afinando. Aqui entre nós não fazia nada com muita categoria. Minhas estantes, por exemplo, ficaram uma droga. O que sabia era jogar conversa fora e com muito charme. Era um virador verdadeiro Boa Vida. Papai não o considerava vagabundo, mas rebelde. Odiava horários de patrões. Se lhe oferecia um trabalho fixo, dava as costas. Seu erro foi dar as costas também para o assassino. 3 furos nos pulmões. Alguma pista? Vamos até a casa do primo. Começaremos tudo a partir de um retrato. Gino recebeu Ângela alegremente. Outra vez os 3 juntos. Ah, ela conhecera Alexandre. Ótimo, assim a corrente ficava mais forte. Precisariam de muita união, porque o enigma era uma parada, um desafio. Tia Zula conseguiu a foto. O campeão de xadrez abriu uma gaveta e retirou uma grande fotografia autografada e emoldurada. O Boa Vida de gibão e chapéu de couro tocando sanfona para um grupo de fregueses do restaurante. Bem fiel ao que ele era, o mesmo sorriso cheio de dentes, comentou Ângela. Mas apenas serve para matar a saudade, lamentou Léo. Uma sanfona sem nada especial.
Gino reabriu a gaveta e apanhou uma lupa que passou ao primo, sem explicação, embora ativando um sorriso muito significativo. Vê alguma coisa? Interessou-se a moça. Léo, aos poucos, fabricou um sorriso parecido com o do primo. Agora entendo por que o velho Sherlock Holmes nunca esquecia a lupa. Sua vez, Ângela, prova que sabe distinguir uma pista. Ângela assestou a lupa sobre a foto com uma emoção que atrapalhou tudo. Olhava e não encontrava a espoleta que disparara aqueles 2 sorrisos. Desorientou-se. Concentre-se na concertina, perto dos dedos dele. Vê agora alguma coisa? Mas um sorriso juntou-se aos 2. Iniciais, um B e um V. E depois de uma pausa. Mas isso ajuda? Evidente, respondeu Gino. Já não é mais uma sanfona qualquer. É a que pertenceu ao nosso Boa. Se os jornais fizerem alguma alusão às iniciais, a descoberta não valerá muito. O criminoso joga a concertina no rio, disse Ângela. Ninguém vai saber. A imprensa só dará destaque ao Muriçoca. Por ora, é o único suspeito. Falei pelo telefone com o Dr. Arruda. Esse Muriçoca tem passagem pela polícia? Perguntou Ângela. Aqui em São Paulo, não. Então será posto em liberdade? Depende do pronunciamento das delegacias do Nordeste e de novos interrogatórios. O rapaz está tão assustado, treme tanto que o Arruda continua desconfiando dele. Pode ser que a sanfona esteja escondida onde mora. A polícia dará uma busca. Léo lembrou-se da arma. Foi mesmo Peixeira? Guardando a foto de Boa-Vida e a lupa na gaveta, Gino fez uma cara de quem levou um soco no estômago. Este é o detalhe preparado para atrapalhar, como acontece em muitos romances policiais. Parece um quebra-cabeça, uma brincadeira. Que arma era? O Dr. Arruda não lhe tinha falado dela simplesmente porque não havia sido encontrada. Estava enfiada num saco de cimento da sala. Agora preparem uma cara bastante incrédula e podem arregalar os olhos. Fale logo, primo. Uma espécie de sabre chinês muito bonito, com desenhos orientais no cabo. Uma arma chinesa, você disse? Surpreendeu-se Léo, como Gino previra. Em completo desalento, vendo romper o fio da meada, Gino confirmou. Chinesa, primo? Dá para entender. No enterro, alguém chora por todos. Rafael alugou um táxi e com Dona Yolanda e Léo foram para o distante cemitério, onde, por conta da prefeitura, Alexandre de Souza, o Boa-Vida, seria enterrado como indigente. Levavam flores e algum dinheiro para gratificar os coveiros. Ao contrário do que esperavam, outras pessoas estavam presentes no sepultamento. O dono de um bar, um garçom de restaurante, Madame Santa, a modista, para quem às vezes Boa-Vida entregava vestidos, o porteiro de um dos teatros do Bexiga e 2 pedreiros. Um padre, provavelmente conhecido de Madame Santa, iniciou uma oração fúnebre, logo perturbada pelo choro convulsivo e inesperado de uma mulher vestida de preto, a última a chegar. Quem é ela? Perguntou Rafael a Dona Yolanda. Não sei. Parece pessoa da família. Ele nunca disse que tinha parentes? Lembrou Dona Yolanda, tentando prestar atenção às palavras do padre. A mulher, conservando-se um pouco afastada, com a cabeça curvada sobre o peito, apertava nos olhos um lenço vermelho. Chorava ruidosamente e sem controle. Não um choro comum, simples alívio de uma tensão, mas uma torrente de lágrimas, sofrida e dramática. Teve-se a impressão de que o padre, premido pela situação embaraçosa e para não prolongar o sofrimento dela, abreviou as palavras. E enquanto os coveiros faziam seu trabalho, dirigiu-se à desconhecida para confortá-la no momento mais pungente. Sepultado o corpo, a mulher interrompeu o choro como se para isso tivesse simplesmente apertado um botão, olhou ao redor sem fixar-se em ninguém e precipitou-se em abandonar o cemitério. Gostaria de saber quem ela é, disse Dona Yolanda, curiosa. Vamos alcançá-la? Com Léo à frente, os 3 acompanharam a mulher de preto, que apesar do choro exaustivo, tinha ainda bastante fôlego. Apressada, parecia mover-se sobre rodas, com receio de que a perdessem de vista. O rapaz adiantou-se, indo colocar-se ao lado dela. Por favor, senhora, minha mãe quer lhe falar. A desconhecida parou, com visível má vontade, esperando por Dona Yolanda e seu Rafael. Teria pouco mais de 30 anos, era morena, cor de jambo e não muito alta. Naquele instante, mostrava-se não sofrida, mas assustada.
Eu, meu marido e meu filho fomos amigos de Alexandre, disse Dona Yolanda acercando-se. Meu nome é Elvira, respondeu a mulher. Alexandre nunca lhe falou de mim? Elvira? Repetiu a mãe de Léo. Nunca. Alexandre só lembrava dele mesmo, lamentou a mulher. Eram parentes? Perguntou Rafael. Éramos casados. Casados? Admirou-se Dona Yolanda, olhando para o marido e para o filho. Alexandre frequentava muito nossa casa e o julgávamos solteiro. E acho que lá no bairro todos pensavam assim, não é, Rafa? Estávamos separados há muito tempo, esclareceu Elvira. Raramente nos víamos. E se estou aqui, foi porque casualmente ouvi a notícia no rádio. A senhora mora em São Paulo? Perguntou Léo. Moro, mas vim do Nordeste, como Alexandre. Gostaria que nos desse seu endereço? A polícia e alguns amigos de Alexandre vão tentar descobrir quem o matou. Elvira não se interessou. Eu não posso ajudar. Como disse, quase não o via. Mesmo assim, talvez a procuremos. Elvira abriu a bolsa, retirou dela um cartão impresso, entregou ao rapaz, despediu-se com poucas palavras e voltou a fazer uso das rodas. Não estava disposta a conversar. Primeiro chora como uma carpideira, depois nem quer falar sobre o marido, comentou Dona Yolanda, com nenhuma simpatia pela mulher de preto. Veio aqui para dar um espetáculo e iria embora, disse Rafael. Espetáculo para quem? Não sei, Landa. Se Alexandre não falava dela, talvez tivesse seus motivos, afirmou Yolanda cáustica. Léo leu o cartão em voz alta. Elvira Matos de Souza, o Passaredo, Pássaros e Gaiolas. É no bairro da Liberdade. Rafael pegou o cartão da mão do filho, como se tivesse ouvido o resumo de um romance empolgante. Boa-Vida era casado com uma proprietária de uma loja e morava numa obra abandonada. Dona Yolanda pensou numa explicação e encontrou esta. Quem sabe ela quisesse prendê-lo demasiadamente numa de suas gaiolas e ele acabou batendo as asas. Rafael não contestou a opinião de sua mulher porque os muitos anos de casamento lhe haviam ensinado que ela sempre tinha razão. Deixe-me na casa de tia Zula, pediu Léo, quando entraram no táxi. Preciso falar com o Gino. Um chinês tocador de sanfona? Ha, ha, ha! Léo encontrou o enxadrista folheando os jornais do dia nervosamente. Como eu imaginava, apenas algumas linhas sobre o assassinato de Boa-Vida. Se fosse rico, o caso mereceria meia página. Melhor assim, replicou Léo. Não assustará o criminoso. Zula entrou na sala com um espanador. Foram ao cemitério, Leonardo? Voltamos agora? Como enterro de indigente, até que não foi mal. Havia um padre e algumas pessoas do bairro. Mamãe levou flores. Não pude ir, lamentou a tia, mas rezei por ele. Léo passou a Gino o cartão de Elvira. Havia uma pessoa desconhecida para nós no enterro. Já ouviu falar dela? Zula também foi ler o cartão. Não sabiam quem era Elvira. Alguma amiga de Boa-Vida? Vocês não adivinhariam nem amanhã, disse Léo, dono do seu mistério. Tem o nome dele, Souza, observou Gino. Só pode ser parente. Cônscio do espanto que a revelação ia causar, Léo sorriu. Mulher de Alexandre, Boa-Vida era casado, embora vivesse separado da mulher. Jamais teríamos notícia disso se ela não aparecesse no cemitério. Derramou um rio de lágrimas, mas quando a abordamos, não quis muito papo. Mamãe não simpatizou nada com essa tal de Elvira. Gino e Zula ficaram surpresos. Boa-Vida casado. Como soube que o marido morreu? Pelo rádio. O que ela disse? Desconfia de alguém? Léo sacudiu a cabeça, negando. Raramente vi Alexandre. Disse que não poderá ajudar. A informação, apesar do impacto, não somava novos esclarecimentos ao assassinato, mas Gino, zeloso, juntou o cartão de Elvira à fotografia de Boa-Vida e ao folheto turístico encontrado na obra. Um pouco de organização não faz mal a ninguém. Evidentemente, vamos entrevistar esta senhora, disse Gino, mas devemos nos concentrar no ladrão da sanfona. Por que complicar as coisas? Só pode ter sido ele. Eram muito amigos, Léo. Tinham marcado encontro na obra. O legista concluiu que o crime foi às 18 horas do domingo. Tomaram café, fumaram cigarros de marcas diferentes e depois o visitante, para roubar a sanfona, matou Boa-Vida pelas costas. Com a arma chinesa? Isso mesmo.
Léo começou a rir e acabou gargalhando a ponto de irritar o primo. Boa piada, Gino. Mas onde está a graça? Quer me dizer? A graça estava aí. Como pode imaginar um chinês tão fanático por chachados, shots e baiões a ponto de cometer um crime para assopiar uma sanfona velha? Já viram China com gibão e chapéu de couro animando um forró? Eu nunca vi. 0 para você, senhor detetive. Gino continuava nervoso. Quer me fazer o favor de esquecer a arma do crime? Não consigo. O crime foi de sabre chinês, não de peixeira. Isso não dá para pôr de lado. Zula, sem largar o espanador, até sentou-se para ouvir a animada discussão dos dois primos. Gino estava com a palavra. Então um russo só mata a golpes de balalaica? Um espanhol necessariamente precisa usar bandarilhas e um italiano pode amassar macarrão? O criminoso, na maioria das vezes, apanha a arma que pinta na ocasião. Ele poderia ter roubado essa arma estranha justamente para confundir a polícia. Léo não se deu por vencido. Então vamos sair por aí, procurando entre milhões de sanfonas, uma que tenha 2 minúsculas iniciais, feitas provavelmente a canivete? Desta vez, fico por fora. Sou um rapaz com uma brilhante vocação de detetive, não de andarilho ou recenseador de sanfonas. Zula deu uma gostosa gargalhada. Recenseador de sanfonas? Ótimo! Xiste! E tudo ficaria em gargalhadas, o dito pelo não dito, se não fosse a pessoa que chegou em seguida. Tocaram a campainha. Zula foi atender. Ah, é o senhor, vá entrando. Gino e Léo estão aqui, quebrando a cabeça.